Oi, meu nome é Thaís Iglesias, eu estou aqui representando a tutoria 15 na aula Humaniza SUS. A gente ficou responsável por assistir o vídeo do Serzame, a clínica feita por muitos, que é um centro de referência de saúde mental infanto-juvenil, é um projeto sediado em Betim, em Minas Gerais, e que faz o atendimento juvenil de casos de psicoses e neuroses graves. Então, ele é um equipamento similar ao CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele é um projeto que vem sendo construído há 21 anos, muito ligado à política de humanização, de acolhimento, participação dos trabalhadores, de enxergar o paciente com toda a sua subjetividade. Muito do que foi feito lá foi sendo feito de forma experimental e acabou servindo para construir uma política educacional, acabou se tornando referência em inovação. Então, ele se propõe a ser um serviço substitutivo em saúde mental. É um tratamento que ele alia as famílias, o território, a comunidade, outros serviços de educação, de assistência social, de esporte. E ele é direcionado para casos muito graves e complexos, crianças com quadros de psicoses, neuroses graves, deficiência mental, autismo. Os casos mais leves, eles acabam sendo atendidos na atenção básica, se tiver no território. E como, por exemplo, as crianças quando estão fora de crises. Então, o problema identificado por eles foi a lógica manicomial no tratamento desses pacientes graves. E eles foram construindo a ideia de que seria um modelo substitutivo ao manicômio, mas ao manicômio como lógica manicomial, não só limitada ao manicômio em si, mas a lógica aplicada nas escolas, nas instituições públicas, nas famílias, que é o quê? É o isolamento, a marginalização desse indivíduo na sociedade, um indivíduo que para a sociedade ele não é funcional da forma que deve ser, ele deve ser isolado, ele deve ser neutralizado, dopado. E passa a vida estagnado, sem ter possibilidade de desenvolver habilidades. Então, a tentativa deles é de romper completamente com essa estrutura hospitalar, é resolver a crise do paciente no próprio Serzame, E aí eles provaram, então, que existem outros caminhos além do encaminhamento hospitalar tradicional ao especialista. Ele é um modelo médico descentralizado, é um modelo em que o projeto terapêutico ele é construído coletivamente, é um trabalho em rede, ligado aos locais que a criança frequenta, inclusive escola, esporte, conselho tutelar. E lá eles consideram toda a experiência clínica, a busca, a visita domiciliar, a construção do caso, o encaminhamento da criança. E a proposta dos profissionais de lá é justamente sair dessa caixinha de formação, que a princípio você tem o seu saber especialista, mas ele deve ser e deve estar a serviço da pessoa e não numa visão fragmentada. Então, a maior diferença desse projeto para o serviço manicomial é justamente que no serviço manicomial o tratamento ele é fragmentado. Cada profissional tem sua função, ele é médico centrado, o médico define tudo, e enquanto lá no Serzame todos os profissionais eles discutem e montam juntos o projeto terapêutico para o paciente. Então, o Serzame está organizado a partir de diversos dispositivos clínicos, acolhimento, atendimento de urgência, módulos terapêuticos, projetos de esporte, de passeio, de visita, projeto circulando, e acompanhamento terapêutico também. A criança lá, ela é um sujeito de fala, não é apenas o familiar que eles ouvem. Então, tem rodas de conversa, as crianças falam o que elas gostam, as atividades que elas gostariam de fazer. E essa parte é muito legal porque em algum momento você esquece que os casos são tão graves, porque as crianças elas estão muito calmas, muito alegres, muito colaborativas, Elas se tornam mesmo um sujeito ativo do tratamento delas. E um dos grandes focos são os módulos terapêuticos, que eles trabalham para uma maior autonomia na atividade das crianças. Então, tem a oficina de culinária, que as próprias crianças sugeriram de fazer e acaba envolvendo todos os trabalhadores de lá. Então,
O que eu achei interessante desses projetos, que eles foram surgindo, é que todo o projeto ele não foi abstratamente pensado e aplicado ali na tora, na realidade. Não, ele foi se adaptando e sendo construído, né, de acordo com as demandas dos jovens, da comunidade também. E aí a gente vê aula de natação, que a professora fala que no início os pacientes chegavam tão dopados que eles mal conseguiam se despir, né, para entrar na piscina, e que depois gradativamente as medicações foram sendo, né, as doses foram sendo diminuídas, eles foram ganhando mais autonomia, ficaram menos agressivos. Então, o CERSAM ele se tornou referência nas crises e internação, que eles dizem que é o momento que o paciente mais precisa de proteção. E os profissionais, eles, em relação às medicações também, eles falam que percebem esse comportamento contemporâneo, né, das pessoas não suportarem as angústias, o sofrimento, e aí vem o medicamento e ocupa esse lugar, né, mas que o paciente de saúde mental é importante que ele seja visto, né, e tratado como qualquer outro paciente. O princípio, né, da humanização do SUS também tem que ser aplicado a eles. Um dos problemas que eles citam é a grande população de jovens adictos que acabam não aderindo. Eles até se propõem a acolher esses jovens, mas a maioria acaba não aderindo, principalmente porque eles chegam através da justiça e eles acabam vendo o projeto como uma extensão da justiça, né? E atualmente eles só tem lá uma criança de 10 anos até. Eles, em relação à política dos adictos, eles são de abstinência, né? Tem outros lugares que são, por exemplo, de redução de danos, mas eles dizem que eles têm uma visão mais integral. A criança está ali usando aquela substância porque ele não está dando conta, né, das suas questões de vida. Então, o acolhimento também é familiar, né, em todos os casos, para que eles compreendam, né, a doença, saibam lidar. E o elo que eles falam que unem todos os profissionais lá, o princípio ético, é acreditar no SUS. Acreditar que a política de saúde ela deve ser pública, ela deve ser universal, ela deve ser de qualidade para todos, independente da posição social do paciente. E, inclusive, esse modelo alternativo, ele se mostra muito mais econômico do que o do hospital psiquiátrico. Além de ser mais humano e dar dignidade às pessoas, ele também é mais econômico. E ele vem sendo construído a partir de 4 diretrizes básicas, que é adotar os princípios do SUS, né, enfatizar a política da humanização, considerar os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerar a criança e o adolescente como sujeitos singulares e se nortear pelos princípios da luta antimanicomial.